E a redação móvel está hoje na rodoviária do Plano Piloto para falar da frota que atende São Sebastião. Apenas 2/3 dos ônibus novos estão rodando e os passageiros continuam mal atendidos. Dos 120 ônibus da nova frota, o GDF só colocou 80 na rua. Vamos conversar agora com o Fabiano para saber que era para melhorar, mas pelo jeito realmente não melhorou e os passageiros reclamam também que os ônibus, Fabiano, boa tarde para você, os ônibus não passam no horário e quando passam, passam bem mais tarde do que eles estavam acostumados, ou seja, a situação não ficou boa ainda? Pois é, Fábio William, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Olha, se por um lado a gente encontra passageiros, sim, elogiando esses ônibus novos, dizendo que são ônibus confortáveis, são ônibus mais seguros, mais silenciosos, os motoristas dirigem com mais cuidado. Por outro lado, a gente também encontrou muito passageiro reclamando que esses ônibus novos, pelo menos em São Sebastião, não têm cumprido a tabela horária. O resultado disso, as pessoas acabam chegando atrasadas no trabalho. Os ônibus, quando passam abarrotados. E a espera na parada de ônibus é por um tempo quase indeterminado. A nossa equipe saiu de manhã cedinho, foi até São Sebastião acompanhar de perto a dificuldade dos moradores ali da região em acessar o transporte público. Veja só na reportagem. Antes mesmo de o sol nascer, as paradas em São Sebastião já estão cheias. Os ônibus novos passam, mas em horários diferentes do que os passageiros estão acostumados. Demora muito e quando passa, só passa cheio. Só mudou que o ônibus é novo, porque é cheio do mesmo jeito. O horário é muito lento, tá a mesma coisa pra gente. O ônibus para o CIA chega lotado. O governo colocou ônibus menores que os outros e menos ônibus nas linhas. E dá uma olhada só, filma a situação de uma linha dessa. E a gente ainda paga caro por uma passagem. A viagem vai ser apertada. Tá difícil, meu amigo. Patrícia vai para o Lago Norte. Mas o ônibus que ela pegava às 6 da manhã, agora passa às 6h30. Eu vou levar bronca no trabalho porque eu chego mais tarde agora. Todos são lotados, ninguém consegue nem entrar. Ontem eu fui na porta, ia caindo, o meu amigo me segurou, senão eu caía pela porta. A gente vai em pé e vem em pé. E é quase uma hora daqui para lá, Lago Norte. Do lado de dentro, é assim que os passageiros ficam nos 30 quilômetros entre São Sebastião e o Lago Norte. E a cada parada precisam se apertar ainda mais. O dia é lotado, gente. Tem espaço para sentar, não, né? Às vezes sim, às vezes não. Se é difícil sair da cidade, passageiros reclamam que a volta é ainda pior. Faltam ônibus no fim do expediente. Não melhorou, porque não tem ônibus que venha de lá para cá, né? Aí o motorista ainda falou que leva, mas para trazer que a gente se vire. Então eu estou pagando 2 ônibus para vir para casa. Nossos patrões, eles não querem saber disso. No dia 13 de agosto, a redação móvel esteve em São Sebastião. Também mostramos as paradas cheias e os ônibus lotados. Na época, o DF Trans prometeu o seguinte. O nosso compromisso é que, há aproximadamente 30 dias, nós renovaremos toda a frota de São Sebastião, ou seja, 120 carros, que é a totalidade da frota, que será a oferta de acordo com a demanda. Apesar disso, apenas 80 foram entregues no dia 28 de agosto. Enquanto isso, o transporte pirata fatura, circula livremente na cidade. E os passageiros no sufoco para chegar ao trabalho. Entra aí, resolve aqui. Cabe não, cara. Faz experiência, né, eu tô tudo atrasado. E pra voltar não tem nenhum. Ele só leva e deixa lá mesmo. Só leva e depois não traz? Ô, Fabiano, não tem ônibus de São Sebastião para levar o pessoal de volta para São Sebastião? Que história é essa? Diminuiu e muito aí o número de ônibus, então? Olha, Fábio, a gente viu aí na reportagem a reclamação de uma moradora de São Sebastião que trabalha no Lago Norte e ela disse que o ônibus tem passado com pelo menos meia hora de atraso sempre. O DFTrans disse que os novos ônibus que entraram em circulação não passaram por nenhuma mudança de horário. Os ônibus estão circulando nos mesmos horários que os ônibus antigos. Só que não foi isso que a gente constatou lá em São Sebastião. O DFTrans disse que vai fiscalizar porque pode ser um problema pontual específico dessa linha. Para responder os outros questionamentos a respeito dos problemas dos ônibus novos lá em São Sebastião, a gente convidou o Marco Antônio Campanella, diretor do DFTrans. Boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A previsão de 120 ônibus, pelo menos para o começo de setembro, não se confirmou lá em São Sebastião. Por quê? Porque nós estamos acabando de obter uma solução
junto ao Ministério Público do Trabalho para garantir a migração da mão de obra das empresas que estão saindo daquela região para as empresas que estão entrando. E nós acreditamos que nas próximas semanas essa solução será dada e nós teremos condições aí sim de ter todos os carros novos em São Sebastião, como também nas demais regiões aqui do Distrito Federal. Os atrasos que a gente viu uma passageira reclamando, falando que o ônibus está passando com 40 minutos sempre. Teve mudança na tabela? Não, não teve mudança nenhuma. Na verdade, esses problemas são os problemas do velho sistema que nós estamos mudando. Primeira providência, determinação do governador Aguinello, do vice Filipelli, é a mudança da frota. Até o final do ano nós estamos construindo uma nova rede com monitoramento eletrônico desses ônibus. Esses ônibus terão um monitoramento que vai permitir, inclusive, que nós possamos fazer essa fiscalização eletronicamente, além da nossa fiscalização de rua. Portanto, esses problemas são os problemas velhos. A rede nova está sendo implantada e com a chegada dos ônibus novos, nós vamos ter um novo sistema e um novo serviço para o usuário do transporte coletivo. A gente teve esse atraso na entrega em São Sebastião e no restante do Distrito Federal. A previsão é esses mais de 2.000 ônibus seriam entregues até dezembro. Isso ainda vai se confirmar? Sim, a determinação absoluta do governador. Até dezembro nós vamos substituir todos os ônibus velhos por ônibus novos. E vamos até lá construir essa nova rede baseada nessa licitação que foi feita exatamente com o objetivo de evitar esses problemas que esse usuário apontou: atraso, falta de pontualidade, eventualmente até um desrespeito ao passageiro e ao próprio itinerário. A gente mostrou na reportagem também o transporte pirata agindo livremente lá em São Sebastião, se aproveitando dessa brecha deixada pelo transporte público. A gente não viu fiscalização ali na cidade. Tem fiscalização efetiva, de fato, para tirar esse transporte pirata, para que ele não seja uma alternativa à falta do transporte público? Nós temos um planejamento de fiscalização em todas as cidades aqui do Distrito Federal, em todos os terminais. É um número limitado de fiscais, são cerca de 70 fiscais para uma frota de mais de 3.000 ônibus, então nós temos uma limitação. Mas no caso de São Sebastião, houve efetivamente uma mudança na medida em que nós tiramos 40 carros do Grupo Amaral e colocamos 90 carros novos da nova empresa que ganhou a licitação. Portanto, houve uma mudança não apenas da qualidade dos veículos, como também no quantitativo. Mas reconhecemos que existem problemas ainda e esses problemas são do sistema velho, que será mudado em breve. Fábio William, lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Ele não está com retorno, mas eu te ouço bem, Fábio William. Se você quiser, eu transmito a pergunta aqui. Ok, por gentileza, Fabiano, transmitir ao diretor do DF Trans, ele falou que os problemas são velhos e são velhos mesmo, continuam os mesmos problemas. A pergunta é simples em relação a São Sebastião. Qual é a data em que os usuários vão poder chegar no ponto de ônibus e ter ônibus sem esperar do jeito que estão esperando? Porque a gente sempre chega, a autoridade fala, vai ser aqui, vai ser, já falou antes que era 1 mês, 30 dias, não se verificou, algumas semanas. Gostaria de uma data que o nosso diretor pudesse dar aí para os usuários do transporte coletivo em São Sebastião. O senhor falou a respeito dessa questão trabalhista, da migração de mão de obra das empresas antigas para as empresas novas. Em São Sebastião, nova previsão do governo para trocar de fato a frota para que a população lá tenha maior conforto no transporte público é quando? Nós vamos substituir os carros da empresa São José, que sairá de lá para operar em outra região. Isso significa que nós vamos atingir aí aproximadamente 140, 150 carros. São os carros novos que vão operar em São Sebastião. Falta um pedaço pequeno da frota para ser alterado. Agora, a mudança... Muito antes disso, até dezembro, os contratos exigem, inclusive, que os operadores façam essa renovação e com ela virá o novo sistema. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fábio William, voltamos com você.